Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz de estar na casa de Deus? Quero convidar você hoje a mergulhar na presença do Senhor pela fé, porque não há sentido caminharmos nesse mundo sem presenciar milagres, primeiramente dentro de nós, através de nós e sobre nós. A palavra que Deus tem colocado em meu coração hoje está em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Quem achou, diga amém. Não deu tempo ainda. A você que está na sua casa, nos ouvindo, se situem conosco, para que possamos juntos caminhar pela palavra e sermos direcionados pelo Espírito. Capítulo 1, o versículo 16 ao versículo 17. Amém, amados? Hoje eu quero ser um pouco mais prático, de uma forma mais aberta, em falar sobre esse assunto que é muito importante, mas às vezes é pouco compreendido pela igreja e às vezes por nós, de entendermos esta palavra. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus se descobre de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Amém? Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por estar aqui, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pela nossa casa, pela nossa família. Obrigado pela proteção, Senhor. Obrigado por ter tomado o nosso lugar. Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Sabemos que o Senhor está sentado e no alto sublime trono. Todas as coisas estão sob o Seu domínio e nada acontece sem a Tua permissão. Se estamos aqui hoje é porque sabemos que o Senhor tem o controle. E o Senhor determinou que esse dia acontecesse. Em nome de Jesus te pedimos, abre o nosso entendimento, Pai, dê sabedoria, para que possamos compreender a Tua palavra, porque se compreendemos e entendemos, passamos a crer através da ação do Teu Espírito Santo, e seremos renovados pela palavra, transformamos a nossa mente, para que possamos a cada dia caminhar em Tua direção, em nome de Jesus Cristo, amém. Quero dizer a vocês que Paulo, quando escreve essa carta, a história de Paulo todos conhecem, um cidadão romano, e ele foi estudar com grandes doutores, inclusive Gamaliel, e logo em pouco tempo ele já era influente, começou a perseguir os cristãos. Então na estrada, indo para Damasco, Paulo encontra-se com Jesus. Jesus o encontra e ali começa o início da vida do apóstolo Paulo. Paulo então fica cego, 3 dias cego, encontra Ananias, determinado pelo Senhor ele cura. Então logo ele encontra Pedro, Tiago,
vai para a Arábia, volta para Damasco, fica 15 dias com os apóstolos, vai para Jerusalém, tem toda aquela discussão da parte de Tiago que vieram da Ásia, sobre a religião. Paulo confronta os religiosos e ele é preso. Entre várias prisões de Paulo, ele fica 2 anos na cidade, em Roma, uma prisão, onde ele ficava numa casa, e ele assim ministrava a palavra do Senhor, ficou ali por mais de 2 anos. Mas eu quero dizer para vocês que Paulo escreve essa carta em uma situação onde, que não é eu e você que estamos aqui no ar-condicionado, estamos bem, estamos tranquilos, sentados. Paulo escreve essa carta em uma situação de muito conflito e muita perseguição. Ele está lidando com religiosos, pessoas que deveriam viver pela graça, mas viviam pela lei. Então ele escreve essa carta para corrigir um erro teológico que havia contextualizado ali na cidade de Roma. Então Paulo escreve essa carta para viver, o justo viverá pela fé. Eles eram perseguidos, oprimidos, e Paulo também fala sobre gentios e ímpios, a unidade, a salvação pela graça. Então Paulo faz vários desdobramentos nessa carta, que são muito importantes para que possamos compreender a fé. Pois Paulo diz que a fé, ela é importante para que possamos ser salvos. Pois a salvação, ela vem pela graça, mediante a fé em Cristo. Então, irmãos, resumidamente, Jesus morreu na cruz, ressuscitou para que possamos ter a vida eterna e ser um novo homem. Porém, Paulo diz que a fé, ela é importante. O justo viverá pela fé. Mas como somos salvos em Cristo, a Bíblia nos fala que mediante a fé sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a obra na cruz de Cristo, a nossa salvação é pela graça. A fé dada em Jesus pela obra, isso é muito importante vocês entenderem, que Jesus nos deu a salvação, mediante a sua obra, mediante aquilo que foi feito na cruz. Mas fala sobre a fé. A obra de Cristo é completa para que possamos ser salvos, mas Jesus fala que devemos ter fé, devemos crer que Ele ressuscitou. Devemos compreender isso, que a fé é dada para nós, mas devemos construir esta fé dentro de nós. Quando Jesus ressuscita, Ele nos dá um caminho, uma direção, a porta estreita. Mas a fé que Ele nos dá é para construirmos ao longo do tempo o caminho em Cristo Jesus. Então, se Paulo fala que é mediante a fé, essa fé é um dom de Deus. Ao mesmo tempo, devemos exercitá-la. Então, irmãos, esta fé que Paulo fala, não é uma fé que recebemos como uma armadura, e passamos então a ter fé e vivemos todas as coisas em cima dessa fé. Essa fé que Paulo fala, é uma fé que construímos através do sacrifício, que construímos através das situações da nossa vida. Essa fé que Paulo fala é uma fé além das circunstâncias, das situações da nossa vida, em que eles viviam naquela época e vivemos hoje. A fé, ela se constrói.
ela se constrói pelo caminho. Não tem como você adquirir uma fé, e que aquela fé que Deus te coloca para que entendemos que Ele se ascendeu aos céus. Esta fé, irmãos, é para a gente compreender que somos salvos em Cristo, e que Ele ressuscitou, porque sem a fé, sem Ele nos dar essa fé, não compreendemos que Ele ressuscitou dentre os mortos. É impossível, humanamente falando, você compreender que alguém ressuscitou dentre os mortos, sem o próprio Deus nos dar essa fé. Mas essa fé, irmãos, ela é uma fé que todos têm quando nascem de novo. Antes de eu me converter, eu achava que aceitei Jesus, agora estou salvo, e eu tenho fé para curar, para libertar, para salvar, mas não é isso biblicamente que a Bíblia diz. A Bíblia nos diz que existem dons espirituais: o dom da fé, o dom da ciência, o dom de cura, de milagres, de maravilhas. Então essa fé que Deus nos dá, a medida a cada um, que a Bíblia nos fala, essa fé é uma fé para caminharmos todo dia acreditando que Ele nos salvou, que somos salvos, que somos remidos pelo sangue do poder de Deus. Por isso que muitas pessoas, quando aceitam Jesus, vêm para a igreja e logo se desviam, porque eles acham que essa fé que é entregue a cada pessoa que nasce de novo, ela é suficiente para vencermos até o final da nossa vida. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Devemos construir a fé em Cristo Jesus todos os dias, como você constrói um muro, como você levanta um muro de tijolo em tijolo. Todos os dias devemos levantar um tijolo pela fé. Todos os dias devemos superar, porque a Bíblia nos diz que devemos perseverar todos os dias, porque a coroa será dada àqueles que perseveram, aqueles que estão firmes, que constroem em Cristo todos os dias uma fé inabalável. A razão sem entender, não há razão sem entendermos algo, e não há fé sem viver as experiências que Deus nos dá. Então a fé, ela vem por ouvir a palavra. Mas a fé, ela tem a sua testificação quando ela é agida, quando ela é estimulada, quando somos contemplados a realizar algo para Deus, como somos confrontados em fazer algo que está acima da nossa capacidade e razão. Em Tiago 1:22 diz que a fé sem obras é morta. Quando ele fala isso, entendemos que a fé é uma construção de atos da nossa vida, de experiências com Deus que vivemos todos os dias. Então a fé sem obra é morta. Eu preciso todos os dias colocar um degrau nessa escada para subir e crendo e vivendo e sabendo que Deus me dá experiências para viver todos os dias, porque eu sou um vaso de barro, somos vasos de barro e devemos ser moldados todos os dias em Cristo. E algo interessante, a fé, ela é individual. Eu não posso compartilhar e passar a fé que tem dentro de mim a outra pessoa. É impossível que isso aconteça. É como você transformar, irmãos, um grande oceano em uma gota d'água. Não tem como você reduzir a fé em um grão de areia. Ela está muito além da nossa capacidade. É como você querer reduzir as experiências humanas a um detalhe apenas. Alguém pode reduzir as dificuldades, as ações humanas na terra? Ninguém pode, apenas Deus pode. Mas imagina você reduzir
todas a complexibilidade humana apenas a um detalhe: é impossível. A fé é a mesma coisa. Não há como você reduzir algo tão grandesco e gigante em apenas uma palavra. A palavra, apesar de ser pequena, ela tem um poder de transformação além da nossa capacidade natural. Então essa fé, ela não é compartilhada. Eu não posso compartilhar a minha fé com outro irmão, porque Deus dá a medida de fé a cada um, e cada um constrói em Cristo a sua fé, e aumenta a sua fé conforme as suas experiências. Tanto que Jesus disse ao povo que precisamos negar a nós mesmos. Jesus disse: vinde após mim, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me. Cada ser humano, cada cidadão nesse mundo, ele precisa carregar a sua cruz. Eu não posso carregar a sua cruz, eu não posso carregar a cruz do pastor, eu não posso carregar a cruz da irmã, da minha esposa. Todos nós devemos construir em Cristo a nossa fé, mas juntos compartilhar a graça, as experiências, que é diferente. Eu não posso viver na fé do meu irmão, da minha mãe. Os filhos não podem viver pela fé da mãe, do pai. Precisamos orar um pelo outro, interceder um pelo outro. Mas não pense você que pela fé do outro você vai ser salvo, porque as experiências dependem de cada ser humano, porque todos somos diferentes, mas iguais perante Deus. Ninguém é igual a ninguém. Mesmo que dois filhos sejam identicamente iguais em aspecto, dentro dele é diferente. Ele age diferente, em situações é diferente, em muitas coisas não consegue agir da mesma maneira. É assim que Deus faz conosco, irmão, perante a fé. Cada pessoa reage de uma maneira perante a fé, que é a medida que é colocada em você através da salvação em Cristo Jesus. Muitos conseguem confiar em Cristo e atravessar o vale. Outros desistem pelo meio do caminho, porque não conseguem entender que eu preciso construir essa fé em Cristo. Vocês podem conferir em Romanos 12, que fala que a fé é dada a cada um, de uma medida de fé. Cada um é dado uma medida de fé. Essa medida de fé, irmãos, é quando você aceita Jesus como seu Salvador. Você crê que Jesus te salvou. Só que essa mesma fé não te faz curar um leproso. Essa mesma fé não te faz ter paz que excede todo entendimento humano. Porque muitas pessoas saem da igreja e elas continuam com ações, e você vê que ela continua com atitudes de cristão, porque lá no fundo, esta fé que foi dada em Cristo está nela. Ela sabe que Jesus é o único, mas ela não adora santos. Ela pode ir até numa igreja católica, mas ela não faz a reverência, porque lá no interior ela sabe que Jesus é o único, mas a fé dela não é suficiente para que ela seja liberta das situações do mundo. Porque, irmãos, a fé é construída. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. Devemos fazer a nossa parte. É uma via de mão dupla. Ouvimos, aí o rapaz disse assim: mas eu preciso ouvir a voz de Deus, e parece uma coisa muito estranha. Eu falei assim: você entende que parece como é uma escravidão? Quando você percebe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você não quer fazer a sua vontade mais, você quer fazer a vontade de Deus. Você quer construir em Deus, porque você sabe que Ele é perfeito, e Ele tem o melhor a cada um de nós, independente da situação. Mas correndo, irmãos, quero falar algo muito importante para vocês.
também que está em Mateus 17:20, que diz que a fé é como um grão de mostarda. Se vocês conhecem o grão de mostarda ou não conhecem, é uma semente muito pequenininha, mas depois que cresce, vira uma árvore muito grande. É essa fé, irmãos. Ela é pequena, mas quando vamos construindo em Deus, obedecendo a sua voz, a sua palavra, ela vai crescendo uma árvore. E as dificuldades que você tinha antes, elas já não são mais dificuldades, elas são um degrau para você caminhar mais para frente, mais perto de Cristo. As dificuldades não são mais para você chorar, elas servem para você acalmar um outro coração aflito. Essa fé construída em Cristo te faz você superar as dificuldades que antes para você eram grandes muros e vales, mas hoje elas são grandes escadas para você chegar mais alto em Cristo Jesus. Aquilo que abatia você já não abate mais. Aquela palavra que tocava o teu coração e você ficava chorando, ela já não toca mais, porque a sua fé foi um degrau a mais. E aquela palavra já não atinge mais o teu coração, porque você sabe que Ele está com você. Não é uma fé mais aquela fé pequena, mas é uma fé que faz você ver além das situações, das circunstâncias. Como Pedro afundou, Jesus disse para ele assim: homem de pouca fé. Irmãos, Jesus falou que ele não tinha fé? Sim ou não? Ele falou que tinha fé? Ele falou que Pedro não tinha fé? Não, ele falou que ele era de pouca fé. Se não construirmos, irmãos, uma fé em Cristo, viveremos afogando em mares de situações desnecessárias, viveremos afogando em sentimentos vazios e desesperadores, em psicologias, em depressões. Afundaremos, irmãos, em questões que já éramos para estar à frente, mas estamos atrás, porque não estamos construindo algo concreto. A Bíblia fala da casa construída na rocha e na areia. Quando construímos essa casa em Cristo, que é a base fundamental da nossa fé, aquele que nasce de novo, aquele que aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, recebe a salvação, começa a construir essa casa na areia, essa casa na rocha. Mas aquele que constrói a casa na areia, irmãos, é aquele que não constrói a fé em Cristo. Ele vai construindo a sua fé no trabalho, na sua casa, nas suas finanças, e a sua fé vai sendo construída na areia. Aí quando vem a tempestade, irmãos, a primeira coisa que eu faço é sair da igreja, é blasfemar contra Deus, é reclamar com Deus porque isso está acontecendo. Mas se construirmos essa fé em Cristo, entenderemos que todas as coisas cooperam ao bem daqueles que amam a Deus. E por que diante das dificuldades não vemos Deus agindo em nossa vida? Porque a nossa fé é pequena, não é porque Deus não é grande. Paulo fala dessa fé, essa fé que vai além da perseguição de Nero, de César, essa fé que vai além do nosso próprio eu, porque a fé é compreendida pela razão, mas o sentido é dado pela fé que Cristo dá em nós. Irmãos, a fé, ela começa interiormente, e não exterior. Um exemplo: se seguimos a Deus pelos milagres, essa fé interior dos milagres que vemos Jesus fazer, é uma fé que vemos exteriormente, estamos vendo Jesus fazer milagre, só que essa fé não é suficiente para caminharmos, porque Jesus disse: vocês precisam negar a vocês mesmos, pegar a cruz
e me seguir. Então essa fé exterior que é feita por fora, transforma o nosso exterior, mas quando a aflição vem em nossa casa, em nossa família, não conseguimos ter fé suficiente para vencer a batalha, porque não construímos em Cristo essa fé. Não oramos a Deus, não buscamos a sua graça, a sua misericórdia, não vivemos os seus princípios, a base fundamental que é Cristo Jesus. Como eu fortaleço essa fé? É buscando Cristo, é vivendo a sua verdade, a sua justiça, sem se esquecer que estamos no mundo e devemos fazer a nossa parte também aqui na terra. Então essa fé nos dá a liberdade, essa fé nos dá a beleza e a graça de sabermos que somos salvos, mas entramos num caminho estreito, e essa fé, ela é feita por escolhas, todos os dias da nossa vida. Imagine, irmãos, a fé como um mar. Se você pegar um mar na mão, você consegue pegar um mar na mão? Ninguém consegue. E se você for no meio do mar e te colocarem lá, você vai olhar para um lado e para o outro, e você não vai saber o que fazer nem para onde ir. A fé é isso, irmãos, é como um mar infindável. Mas se você não tem capacidade de compreender esse mar e buscar a presença daquele que sabe todas as coisas, você irá naufragar, porque a fé em Cristo tem que ser construída. E uma fé pequena em um grande mar, você não consegue ir para nenhum lugar, porque você não sabe a direção certa que é preciso ir. Porque só Cristo, só a ação do Espírito Santo sabe aonde devemos caminhar e por onde e como devemos fazer. E você está diante de um mar, aí você olha para cá, olha para lá, e você diz: para onde eu vou? Então quando construímos essa fé, irmãos, e cada vez que ela vai crescendo, você está diante de um mar, mas você sabe para onde você quer ir. Você sabe o que tem que fazer e como tem que fazer. A fé, quando entendemos ela exteriormente, um exemplo do povo que caminhou 40 anos no deserto, chegaram para possuir a terra de Canaã. O que aconteceu, amados irmãos? 2 tribos só entraram. Sabe por quê? Eles viviam uma fé exterior, eles viviam a fé pelos milagres que Deus fazia no deserto, mas quando foi a hora do milagre maior, que é possuir a terra que Deus prometera, na hora que eles deviam se agarrar em Deus, na palavra de Cristo, não tinha no que se agarrar, irmãos, porque a fé foi construída na areia, em cima de milagres que Deus fazia, mas eles não construíram dentro de si a fé. Apenas 2 tribos entraram, porque eles entenderam que eu preciso mudar, que eu preciso viver eternamente dentro de mim, interiormente em Cristo, porque aí por fora vai resplandecer aquele que sabe todas as coisas. Amém? Então a fé vem por ouvir a palavra, ela primeiramente vem pelo arrependimento de Cristo, aqueles que nasceram de novo, mas ela precisa ser construída. Quem quer construir uma fé em Cristo aqui, levanta a mão. Uma fé inabalável, e pedir para Deus aumentar a nossa fé, como os discípulos disseram: aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé para que possamos viver nessa terra e sermos diferentes, não para sermos melhores, mas para sermos a diferença e mostrar o Teu nome e ser exemplo
da graça e do amor do Senhor, todos o santo dia que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus, vamos se levantar, irmãos, para a gente podermos terminar. Irmãos, se eu fosse falar desse assunto, eu teria aqui, sem exagero, eu teria aqui anos para falar só da fé, porque a fé, ela é infinita. A fé não tem como você reduzi-la, ela é grande, e ela cabe a cada um construir em Cristo, para viver essas experiências, que Ele tem reservado a cada um de nós. A você que está na sua casa, a você que está aqui, elevamos nossos olhos a Cristo, e pedimos para Ele aumentar a nossa fé. Peça para que Ele aumente a sua fé. Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão aqui, Pai, nos ajude a construir como um muro, que por tijolo em tijolo levantamos, e devagar vamos caminhando, construindo essa fé na rocha em Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, a tomar decisões, a ser perseverantes todos os dias. Nos dá sabedoria, Pai, nos dá entendimento para que possamos compreender a Tua verdadeira palavra, e vivemos no propósito, caminhando todos os dias, Pai, pelo Teu caminho. Que possamos atravessar o mar, Senhor, sem se afundar. Que possamos passar as circunstâncias da vida, compreendendo que pela fé, que o justo viverá pela fé. Que junto, Pai, que pela Tua graça construímos uma fé inabalável, que vivemos além da nossa vista, vivemos por aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Pois não é a Covid, não são as doenças, não são a pandemia, não é a política, não é, Pai, a corrupção. A fé vive além de todas as coisas, porque o Senhor está além de todas as coisas. Como Abacuque disse, antes do povo invadir, antes da Babilônia invadir, o Senhor disse a ele: o justo viverá pela fé. Nos ensina a viver por essa fé, Pai, uma fé transformadora, uma fé que transforma e que renova, uma fé que nos limpa, que nos purifica em Cristo Jesus, uma fé que somos capazes de todos os dias irmos mais profundo, irmos nesse mar que é Cristo Jesus, e beber dessa água todos os dias. Nos faz ir além, Pai, e mergulhar nesse mar da Sua palavra, em nome de Jesus. A igreja diga amém.